Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor para louvar e glorificar o nome dEle, que só Ele é digno do nosso louvor e nossa adoração. Bem, vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus querido, Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, te agradecendo, Senhor nosso Deus, primeiramente pela nossa salvação. Agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida, por a semana que tivemos, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, porque mesmo não merecendo, o Senhor é um Deus de misericórdia. Nós louvamos, nós te adoramos pela tua grandeza, por tudo que tu és em nossas vidas. A te agradecemos e pedimos, Senhor nosso Deus, em estar conosco nesta noite, Pai, nos louvores que aqui foram apresentados, Senhor nosso Deus, na mensagem que vamos ouvir, Pai, possa chegar aos nossos corações e possamos, ó Pai, aprender mais e mais da Tua palavra. Abençoa o pastor, teu servo, na tua direção, na Tua palavra. Abençoa os louvores, abençoa cada irmão aqui presente. Abençoa aqueles que estão no caminho, Pai, possa estar com ele, que eles possam chegar guardados pelas Tuas mãos. Abençoe todos os enfermos na Tua igreja, Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor nosso Deus, a saúde do nosso irmão Luiz, Pai. Esteja dando a ele a cura completa, Senhor nosso Deus, que ele continue aqui. Abençoe os demais enfermos na Tua igreja. Nós te agradecemos e te pedimos essa bênção no nome de Jesus. Amém, Senhor. Só. Som. Vamos, ainda de pé, vamos louvar ao nosso Deus. O nosso Deus com o hino 5. Está marcando aqui, 5. Presença divina. Boa noite, irmãos. Vamos pedir às irmãs cantoras que cheguem aqui para juntos louvarmos o nome do Senhor.
Som. Ainda de pé, vamos ler a nossa leitura responsiva, que se encontra em Salmo, capítulo 86, de 10 a 16. Porque tu és grande e fazes maravilha, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma, e não te puseram perante os teus olhos. Porém, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim, e tem misericórdia de mim. Dai-me a tua fortaleza e ao teu servo. Salva ao filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que eu veja aqueles que me odeiam e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Eu vou pedir ao nosso irmão Agenor para vir até aqui para fazer uma oração. Oremos. Pai Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus por este momento que estamos aqui na tua casa de oração, aqui, ó Pai, em torno de ti mesmo, para te louvar, para te engrandecer, para glorificar o teu nome, porque tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. E por isso mesmo estamos aqui com os nossos corações voltados para ti e te pedimos, ó Deus, que tu receba as gratidões dos nossos corações, receba os louvores que serão entoados aqui ao teu nome, que cheguem ao teu trono de graça. Esteja abençoando também, ó Pai, aqueles que estão enfermos, ó Pai, que tu estejas cuidando de cada um e dando a saúde pela tua graça e misericórdia. Senhor, meu Deus, ajuda-nos a fazer a tua vontade. Nos dê alegria aqui neste momento para te louvar de todo o coração. Que a tua palavra, ó Pai, possa falar bem de perto ao meu coração e ao coração daqueles que estão ouvindo, tanto nós aqui presentes, quanto aqueles que estão através da live, deste culto, que possam ouvir a tua palavra, entender a tua mensagem, e aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, que possam aceitá-lo nesta noite. Obrigado por tudo, Senhor, e eu te peço perdão pelos meus pecados, e ensina-me a fazer a tua vontade, e em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos louvar o nosso Deus com o hino 44.
irmão que veio preparado para as ofertas está com oportunidade.
aqui. A gente vai dar a oportunidade de Mongenor. Aí está com o louvor, né? Está anotado aqui. Não. Antes, não tem visitante hoje, né? Não. Então o irmão está com a palavra mesmo, porque estava pulando visitante aqui. Irmãos, eu quero cantar uma música aqui. Eu vou aqui voltar a 55 anos atrás. Nunca cantei essa música na igreja. Fala sobre o profeta João Batista, o nascimento de João Batista. Eu não sei quem é o autor. Vou louvar a Deus com esta música. Tentar cantar um hino que eu me enfermo. Eu adorava quando ela cantava assim.
Deus em oração. Oh, que paz teremos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos vidas e pesares, e da vida tentação, mas ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Jesus Cristo, todos atendem em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe, Ele nos dá consolação. Ele nos dá consolação. Da consolação. Amém. Amém. Eu vou cantar um hino, mas eu estava saindo em casa, eu não sei se eu deixei lá ou perdi. Eu estava lá com de ver aqui com eles.
sair esse aqui, saiu outro para cantar. Agora nós não temos nem coral. Ah, tem um coral aqui. Está aqui. Então, o coral está com a oportunidade.
Som. A gente agora vamos apresentar uma visitante que acabou de chegar. É uma honra estar nos visitando. É uma honra recebê-la aqui em nossa igreja. Lá da minha terra do Paraíba. É da terra da irmã Célia, é conhecida ela, né? Você faz parte de alguma igreja? Não? Sou da Batista Ramachia. Da Batista lá também, né? Deus possa te abençoar, que você se sinta bem no meio de nós e que possa estar voltando outras vezes aqui para nos visitar. Para nós é um prazer. Tá? Deus abençoe. E agora eu passo a palavra para o pastor, que vai nos trazer a mensagem aos nossos corações. Vamos abrir a palavra de Deus agora, Mateus capítulo 3. Mateus 3, de 1 ao 12, ao 12º versículo. Convidamos todos que puderem ficar em pé para procedermos com esta leitura. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava vestes de pelos de camelo e usava um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo e candidatando-se no desejo de serem batizados, respondia João Batista: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Que Deus aplique em nossos corações a leitura de sua palavra. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Naqueles dias, João Batista, profeta e pregador, e esse tempo, esse período, foi logo após o retorno de Cristo, quando os seus pais, retornavam do Egito, quando fugiram por causa da perseguição desferida por Herodes, na tentativa de matar os infantes, as criancinhas. E o nascimento de João Batista é relatado de forma especial na palavra de Deus. O seu nascimento está diretamente ligado ao de Cristo. Isabel, sua mãe, e Maria,
mãe de Jesus eram parentes. E seu nascimento, o nascimento de João Batista, se deu milagrosamente. Seus pais tinham idades avançadas e, para complicar a situação, humanamente falando, Isabel era estéril. Mas apesar de sua condição, Isabel, ela sempre pediu a Deus, ela sempre suplicou a Deus por um filho, e no tempo da vontade de Deus, as suas orações foram atendidas. E o seu pai, Zacarias, servia como sacerdote, e um dia ele foi surpreendido no templo pela aparição do anjo Gabriel, mensageiro de Deus, que anunciou que Isabel lhe daria um filho, e esse filho seria cheio do Espírito Santo, e que o seu nome seria João. E Zacarias, não acreditando, não crendo nesta promessa, ele questionou o anjo, e por causa disso, como castigo, ele ficou mudo até que a profecia se cumprisse. E no 6º mês de gestação de Isabel, Maria, parenta dela, foi visitar a sua amiga e parenta, e eles estavam já nas vésperas aguardando a chegada dessa criança. E esta visita trouxe para Isabel, a parenta de Maria, uma alegria muito grande, porque ela, Maria, seria a mãe do futuro, né, Jesus que haveria de nascer, e Isabel seria a mãe do futuro João Batista. E segundo Lucas capítulo 1, de 39 a 45, quando Maria saudou a Isabel, João Batista, ainda no ventre, agitou-se, saltou de alegria. João nasceu e foi circuncidado no 8º dia, como determinava a lei. E na cerimônia da circuncisão, Isabel disse que o nome do bebê seria João. Foi esse o anúncio do anjo, não podia ser outro. E o casal foi questionado, pois não havia parentes com esse nome. A tendência era de perpetuar, não é, a prole ou as gerações, dando os nomes dos que já haviam morrido. E Zacarias, ainda sem poder falar, ele pegou uma tábua e escreveu: o nome dele é João. E ao fazer isso, logo que ele terminou de escrever o nome do futuro filho, a sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. Ao invés de ficar revoltado com Deus, ele passou a louvar a Deus por isso. E a Bíblia registra o cântico de Zacarias em Lucas capítulo 1, de 68 a 80, no qual ele, o sacerdote Zacarias, chama o menino de profeta do Altíssimo. Irmãos, a cultura popular cristã adotou a ideia de que João Batista e Jesus eram primos, mas não sabemos com certeza qual era o grau de parentesco entre ambos, embora a Bíblia afirme que Isabel e Maria eram parentes. Essa palavra no grego é sugênes, e não sabemos ao certo em que nível seria esse parentesco. E João Batista nasceu com a missão de preparar o palco para a vinda do Messias. João Batista é conhecido como o precursor de Cristo, vindo para preparar o caminho para a chegada de Cristo.
Ele, João Batista, pregava o arrependimento dos pecados, daí o seu apelido Batista, pois ele batizava nas águas do Rio Jordão aqueles que iam se convertendo e confessando os seus pecados e demonstravam e evidenciavam uma mudança de vida para agradarem a Deus. A história de João Batista é narrada nos 4 evangelhos e a sua vinda foi predita lá no Velho Testamento pelo profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, e também Malaquias, respectivamente, capítulo 3, verso 1 e capítulo 4, versículo 5. João veio para preparar, como falamos, e abrir o caminho para a vinda de Cristo. Foi uma voz forte e corajosa que anunciou a chegada do Messias. Ele batizou Jesus e o proclamou como o Cordeiro de Deus. E ele falou isso pelo menos 2 vezes em suas prédicas, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. João Batista, como nós mencionamos, tinha como seus pais Isabel e Zacarias e tinha esse parentesco com Jesus Cristo. O seu nascimento foi um verdadeiro milagre. O nascimento de João Batista aconteceu para que as profecias também se cumprissem. Ele, como de fato ocorreu nas profecias, foi um homem cheio do Espírito Santo, chamado, conhecido como mensageiro batizador. Era um homem incomum, humilde e até exótico. Ele não bebia vinho ou bebida forte, vestia roupas de pele de camelo, usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Seu estilo de vida rústico e firme, nada convencional para os seus dias, e se aliava à sua mensagem, uma mensagem direta e impactante. O povo se aglomerava ao seu redor para escutar esse pregador ou eremita esquisito. Havia poder nas palavras do profeta João Batista, e os resultados de sua pregação, irmãos, eram imediatos. E ele tinha a humildade de dizer que não era o Messias, mesmo sendo confundido, mesmo muitos achando que ele era o Messias. Ele disse: eu não sou o Messias, ele virá depois, eu estou apenas preparando o cenário, preparando o caminho para ele chegar. Talvez se fosse um outro, ficaria calado e receberia a glória para si, mas ele fez questão de dizer que ele estava preparando o cenário, o caminho para a vida do Messias. E ele viveu numa época em que a nação gemia sob a crueldade da escravidão romana. Aqueles que ele percebia que não demonstravam ou evidenciavam mudança de vida, ele os denominava de raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira futura? E ele então recomendava que aquela gente produzisse frutos dignos de arrependimento. É interessante observarmos que João Batista foi o último profeta da antiga aliança. Ele foi um evangelista que apresentou a mensagem de transformação, de conversão, mas sempre apontando para aquele que haveria de vir, que haveria de dar a sua vida em resgate de muitos. A ênfase
de sua pregação era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como falamos, a sua pregação atraía multidões. E o país inteiro estava sendo sacudido nos seus alicerces. As pessoas, muitas delas, tinham sede da mensagem que João Batista pregava, mas muitos outros vinham ouvi-lo apenas por curiosidade, assim como acontece hoje também. Pessoas que têm um vazio dentro de si, mas elas não demonstram que têm uma necessidade existencial, uma necessidade espiritual e que precisam de Deus em suas vidas. Acontecia a mesma coisa com os contemporâneos de João Batista. Muitos dos que o ouviam estavam acomodados em uma religião farisaica, uma religião de ritos e de tradições. E o apóstolo Paulo, ele declara, ele adverte aos crentes de Colossos, dizendo: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Não permitam que isso aconteça, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, ou seja, cheios de si, sem motivo algum, na sua mente carnal. Não devemos permitir jamais, irmãos, que sejamos influenciados por falsos pregadores, por falsos religiosos. Nós temos que ter os nossos pés firmados na palavra de Deus e dizermos como Paulo dizia: porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Precisamos ter firmeza teológica, precisamos ter firmeza doutrinária, precisamos ter firmeza na palavra de Deus, para não sermos arrastados, induzidos, seduzidos e enganados pelos falsos profetas dos nossos dias. Os religiosos que o ouviam achavam que pelo fato de guardarem a lei estavam credenciados e aprovados para o batismo. E o apelo do profeta para aquela gente era esta: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Irmãos, se as pessoas de fora, ou mesmo parentes nossos, não estão percebendo essa produção de frutos em nossa vida, em sua vida, em minha vida, alguma coisa está errada. O Evangelho é algo dinâmico, não é estático, não é inerte, é algo dinâmico, que quando alguém dá lugar a esse Evangelho em sua vida, as pessoas começam a perceber mudanças. Nós começamos a ver em nós mesmos mudanças. Olha como agora eu sou diferente. Depois que Cristo transformou a minha vida, depois que o Espírito Santo veio morar em mim, a minha vida mudou, o meu vocabulário, as minhas atitudes, minhas brincadeiras, meu modo de vestir, de negociar, de relacionar-me com as pessoas, com a esposa, com o cônjuge, com os filhos, com o patrão, com o empregado, tudo muda. E Paulo disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, que devem ser consideradas como lixo, não foi isso que Paulo disse? Considero como esterco para ganhar a Cristo. As pessoas precisam perceber essa mudança em você. As pessoas precisam perceber essa mudança em mim. Seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade,
seus parentes ainda não convertidos. Eles precisam perceber esta mudança em você. Se não estão percebendo, algo está errado. Já ouvi vários dizer assim: para ser crente como ele ou ela é, prefiro continuar como estou. Que tristeza, que vergonha, irmãos, quando alguém tece um comentário sobre uma pessoa que se diz cristã, membro de uma igreja, mas não produz frutos dignos de arrependimento, como o apóstolo, o profeta João pregava. Nós precisamos produzir esses frutos, e esses frutos serão evidentes, visíveis, perceptíveis. As pessoas vão perceber. Principais características do profeta João Batista: humildade. Ele declarou várias vezes que Jesus era superior a ele. Não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias. Isso é humildade, irmãos. Como é bom ser humilde, né? Não deixar que a fama, o poder, né? Os elogios que tecem sobre a sua vida subam para a cabeça e mudem o seu comportamento. Por isso, tantas pessoas que antes de se tornarem ricas, de se estudarem, se formarem em determinados cursos, mudaram completamente. Outras, e aqui na nossa igreja nós temos irmãos formados, estudados, mas nunca saíram daquele status, daquela posição de servos, de pessoas humildes que não deixam a fama subir para a cabeça. Irmãos, o crente tem que ser um exemplo de humildade. Não importa o seu status, ele precisa ser, como disse Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. João era humilde, usava roupas de pelos de camelo. Será que tinha que ser uma roupa tão rústica, né? Será que era confortável? Não sei. E cinto de couro na cintura, alimentava-se de gafanhoto. Será que é esse que nós conhecemos? Era um tipo de gafanhoto comestível? Não sabemos. Não é de estranhar, porque lá no Timor-Leste eles comem cães, cachorros. Na China eles comem vários tipos de insetos, de bichos, de animais. Então, eu imagino que esse tipo de gafanhoto que João Batista se alimentava era um tipo comestível, da região, do seu tempo. Ele praticava também o jejum frequente com os seus discípulos. E ele não jejuava para aparecer. Irmãos, o jejum é uma decisão muito íntima, de foro íntimo. Quando vejo alguns na televisão dizendo: hoje nós vamos tirar para jejuar, acabou isso. Esse jejum não tem base bíblica, irmãos. O jejum é de foro íntimo. Ninguém precisa saber que eu jejuei. E Jesus então recomenda: quando jejuares, faça o quê? Passa água no rosto, lava o rosto, para não dar na cara que você jejuou. E as pessoas, muitos transformam o jejum, vulgarizam o jejum. E o jejum é para ser praticado, irmãos, em situações extremas. Não é para ser feito a qualquer momento. Deu na cabeça, eu vou jejuar. Não é isso. O que Jesus ensina é que se você está passando por uma grave crise, um problema sério, então, se Deus toca no seu coração para jejuar, jejue. Então, João Batista tinha os seus motivos para jejuar com os seus discípulos.
Aquele profeta, ele tinha uma personalidade forte, pregava o arrependimento dos pecados com autoridade e poder. Quando ele chama os fariseus de raça de víboras, ele estava comprando uma briga. Porque ele podia ser apedrejado, ele podia ser preso, porque estava ofendendo as autoridades religiosas daquela época. Mas ele não estava falando por autoridade própria, né? Iniciativa dele mesmo, não. Ele falava, ele pregava com a autoridade do Espírito de Deus. Ele era corajoso e valente, suas pregações eram confrontadoras. Ele não deixava para o dia seguinte o que precisava ser feito hoje, ele não deixava para falar amanhã o que deveria ser falado hoje. E resumindo aqui a pregação, o ministério de João o Batista, primeira lição que nós aprendemos é que a mensagem dele era direta a respeito do arrependimento. O arrependimento é a base do Evangelho, irmãos. Jesus dizia: se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. As igrejas, infelizmente, hoje estão omitindo esta pregação, esta mensagem do arrependimento. Querem atrair multidões, querem ter as pessoas consigo, mas sem precisarem se arrepender. E o arrependimento pressupõe abandono, abrir mão de tudo aquilo que é impedimento, que é obstáculo para seguir a Cristo. Jesus era direto com os pretensos seguidores, os pretensos discípulos dele, dizia: quem não deixar pai, mãe, irmãos, parentes, amigos, por amor de mim, não é digno de mim. Uma outra característica da mensagem do profeta João Batista, ele pregava: o machado está posto à raiz das árvores. Por que a raiz e não o tronco? E não o caule? Em Mateus capítulo 15, versículo 13, Jesus declara: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Porque, irmão, se você corta a árvore, apenas cortar, pode ela brotar novamente, mas arrancando pelas raízes, não tem como ela brotar novamente. Em nossa vida nós temos que ver aqueles pecados que estão prejudicando nossa comunhão com Deus. Nós temos que pregar para este mundo que está distante de Deus, separado de Deus. Não adianta chegarmos até eles com uma mensagem light, uma mensagem suave, para não ferir as sensibilidades ou ofender as pessoas. João Batista não preocupava-se com isso. Ele chegou ao ponto de chamar, de denominar aquela gente de raça de víboras. Uma mensagem confrontadora, mas necessária, para que as pessoas se despertassem e saíssem da sua anestesia espiritual. Terceira característica da mensagem de João Batista: ele fala que quando Jesus viesse, ele batizava com água. Eu não sou o Cristo, eu estou falando a verdade para vocês, mas aquele que vem após mim, ele, além de batizar com água, ele batizará também com o Espírito Santo e com fogo. E esse fogo, irmãos, fala de pureza, de purificação.
O Espírito Santo, quando vem morar na pessoa, ele santifica esta pessoa. Paulo chega a dizer: todo o nosso espírito, alma e corpo sejam em tudo dedicados, santificados ao Senhor. O ministério do Espírito Santo é de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo, o profeta João também fala da pá, aquela ferramenta, não é? Ele dizia que Jesus viria com uma pá para limpar a sujeira e para efetuar o seu julgamento. A pá remove, a pá ela tira toda a sujeira que está ao redor, e esta pá fala do ministério do Espírito Santo, que purifica, que santifica e que leva a pessoa a glorificar a Deus. Ele fala do trigo, que são os convertidos. Já estudamos aqui na IBD sobre a diferença entre o joio e o trigo, e João Batista fala do trigo, que será recolhido no celeiro. Esse trigo fala dos convertidos, dos servos de Deus, que creram na pregação, que creram no Evangelho de Cristo, e agora eles serão separados de quaisquer julgamentos, de quaisquer condenações. A palha, que é separada do trigo, fala dos incrédulos, dos descrentes, dos que ainda não se converteram, não se arrependeram ou receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, meus queridos irmãos e amigos que nos assistem e nos ouvem à distância, que nós aprendamos estas lições sobre o ministério, sobre a pregação do profeta João Batista. E não mudou nada de lá para cá, não mudou, irmãos. Mesmo que alguns tenham mudado o conteúdo da mensagem, mas a palavra de Deus é a mesma, ela é inalterável. Temos como igreja, como crentes, continuarmos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo da forma em que Ele nos foi entregue. Não temos nenhum direito, nenhuma autorização de mudarmos o conteúdo, o teor do Evangelho. Jesus Cristo ordenou e esta ordem continua de pé ainda hoje. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não percamos as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Se você, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, dentro de um veículo, de um ônibus, você está cercado de pessoas carentes, e de repente Deus pode estar lhe dando uma oportunidade para testemunhar de Cristo para aquelas pessoas que estão ao seu redor, para que no dia do juízo estas mesmas pessoas não venham, ao serem confrontadas e ao serem julgadas por Cristo, não venham dizer: nunca me falaram de Cristo. Que nós, como igreja, como membros do corpo de Cristo, possamos, irmãos, agir como agiu o profeta João Batista, aproveitarmos as oportunidades. Ele não estava preocupado em trair as multidões, apresentando uma mensagem atrativa ou atraente, não. Ele continuava pisando no calo, ele continuava denunciando o pecado daquela gente, mas ele vivia cercado de pessoas sedentas, de pessoas carentes, de pessoas que precisavam do amor de Cristo em seus corações. Que nós, como filhos de Deus e como igreja, possamos fazer como João Batista, não omitirmos a mensagem, por não perdermos as oportunidades que Deus coloca diante de nós.
Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 191. Eis a nova. As irmãs. Depois encerraremos com a nossa divisa.
Amém. Nossa divisa. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores